O domingo de Páscoa era um dia divertido quando eu era criança. Quem é que não gosta de uma caça ao tesouro? Decorávamos ovos, escrevíamos nomes neles e escondíamos-los uns dos outros. Depois tentávamos encontrar os ovos com os nossos nomes. Por vezes, íamos a caças ao tesouro maiores, onde dezenas de crianças corriam à procura de qualquer ovo para juntar ao seu cesto. Parecia tudo uma diversão inofensiva. Quem poderia ser contra? Mas nunca paramos para perguntar: por que estamos a fazer isto? O que é que isto tem a ver com a ressurreição de Cristo? Como é que os ovos e os coelhos entram nesta história? De onde vem o nome Páscoa? E será que alguma destas perguntas é sequer relevante? Que diferença faz tudo isto? Infelizmente, há demasiados adultos que nunca fazem estas perguntas. Quase parece um sacrilégio questionar tradições tão antigas. Mas será que é? No programa de hoje do Mundo de Amanhã, vou responder a estas perguntas. Também vos mostrarei, com base na Bíblia, qual foi o único sinal que Jesus disse que daria de que era aquele que afirmava ser o Filho de Deus, e como as tradições pascais contradizem esse sinal. Sejam bem-vindos de todos nós aqui no Mundo de Amanhã. No programa de hoje, estou a fazer e a responder a perguntas sobre o feriado conhecido como Páscoa. Vou também mostrar-vos, a partir das páginas da vossa própria Bíblia, que Jesus não foi crucificado na sexta-feira, nem ressuscitou no domingo de manhã. Sei que é um choque para muitos, mas pode prová-lo por si mesmo, e tem de o fazer, porque essa tradição contradiz as próprias palavras de Jesus sobre o único sinal que ele disse que daria e que mostraria que ele era o Messias. Mas antes de chegarmos a isso, reparemos em algumas outras tradições que deveriam fazer qualquer pessoa pensante sentar-se e fazer algumas perguntas sérias. Por que é que, por exemplo, o feriado que supostamente celebra a ressurreição de Cristo tem o nome de uma deusa pagã? Pensem nisso, por quê? Eis uma história documentada que pode ler no nosso recurso gratuito em inglês. Easter, The Untold Story. Uma enciclopédia do Novo Mundo sugere uma ligação entre Ostre e a Páscoa, com a muito popular e antiga deusa Ishtar. Os acadêmicos especulam igualmente que Ustre, a deusa anglo-saxônica da primavera, cujo nome deu origem ao inglês moderno Easter, pode estar etimologicamente ligada a Ishtar. Curiosamente, a Igreja Greco-Católica Melkite admite este facto sobre a origem do nome Easter, mas dá uma grafia ligeiramente diferente da de Ishtar. A palavra Easter vem do inglês antigo e refere-se à deusa nórdica da fertilidade, Istra, que era simbolizada por um coelho. Daí a ligação entre a Páscoa e os coelhos. Mas por que é que Istra era simbolizada por um coelho? Os historiadores confirmam que esta deusa, que pode ser grafada como Ishtar ou Istra, era conhecida como a deusa da fertilidade, e o coelho é um símbolo de fertilidade bem conhecido. O coelho não é o único símbolo de fertilidade transmitido pela antiguidade. O Oxford Companion to World Mythology explica o seguinte sobre a Páscoa. O feriado ocorre no início da primavera e está claramente relacionado com antigos mitos de fertilidade de heróis renascidos. Para muitos, a Páscoa é sinônimo de símbolos de fertilidade, como o coelho da Páscoa, ovos de Páscoa e o lírio da Páscoa. Este é o nosso recurso disponível apenas em inglês. Easter, The Untold Story. Páscoa, a história não contada. Além de misturar costumes e tradições pagãs na adoração do verdadeiro Deus, contrariando a ordem de Deus, descobrimos que até mesmo a parte da Páscoa que supostamente vem da Bíblia é terrivelmente falha. A maioria das pessoas acreditam que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, colocado no túmulo no final da tarde desse dia e depois ressuscitou no domingo de manhã cedo. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz? Afinal de contas, é a Bíblia a única fonte que pode responder corretamente a esta pergunta. Então, o que é que ela diz de facto? Comecemos em Mateus, no 12º capítulo, e no versículo 38. Então alguns dos escribas e fariseus responderam dizendo: Mestre, queremos ver um sinal teu. Ele, porém, respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado,
senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus disse que nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal de Jonas. Jesus estaria na sepultura exatamente o mesmo período de tempo que Jonas esteve na barriga do grande peixe. E qual foi esse tempo? 3 dias e 3 noites. Por muito que tente, não consegue contar 3 dias e 3 noites entre a tarde de sexta-feira e a manhã de domingo. Mesmo que contes partes de dias, ainda assim não consegues. Mas vamos tentar. As Escrituras dizem-nos que Jesus foi colocado no túmulo logo ao pôr do sol. Mas alguns contam alguns minutos na sexta-feira antes do pôr do sol como o primeiro dia. A noite de sexta-feira seria uma noite. A parte do dia de sábado seria o segundo dia. E a noite de sábado seria a segunda noite. Agora, se Jesus ressuscitasse no domingo de manhã, após o nascer do sol, poderíamos contar isso como o terceiro dia. Mas onde está a terceira noite? Simplesmente não existe. Portanto, temos de concluir uma de 3 possibilidades relativamente à tradição da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa. Número 1. Jesus estava errado e não é o nosso Salvador. Número 2. A tradição da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa está errada. Ou número 3. Nós não entendemos corretamente o sinal que Jesus deu. A crucificação na Sexta-feira Santa e a ressurreição no Domingo de Páscoa não se enquadram no registro das Escrituras. Jesus disse que estaria no túmulo 3 dias e 3 noites. E por mais que se tente, não se consegue encontrar 3 dias e 3 noites entre a tarde de sexta-feira e a manhã de domingo. Portanto, temos de concluir uma de 3 possibilidades relativamente à tradição da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa. Número 1. Jesus estava errado e não é o nosso Salvador. Segundo, a tradição da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa está errada. Ou número 3, nós não compreendemos corretamente o sinal que Jesus deu. Então, qual destas 3 opções está correta? Se Jesus estava errado, temos um problema sério. Mas é exatamente isso que uma fonte afirma. Será que compreendemos corretamente o sinal? Vamos então ler o capítulo 12 de Mateus e ver o que diz mais uma vez. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Será que Jesus quis dizer literalmente 3 dias e 3 noites? Por muito chocante que isto possa ser, o comentário bíblico de Abingdon diz-nos sem rodeios que Jesus estava enganado. A afirmação feita é incorreta, porque Jesus esteve no túmulo apenas de sexta-feira à noite até ao amanhecer de domingo. No entanto, a maioria dos comentadores não aceita que a afirmação seja literal. Por quê? Antes de mais, porque não querem abdicar da tradição e precisam de encontrar uma forma de fazer com que as Escrituras se ajustem à sua tradição. Em vez disso, alegam que um dia e uma noite combinados significam simplesmente um único dia de 24 horas e que qualquer parte de um dia é suficiente. No entanto, temos de nos lembrar que as palavras de Jesus foram registradas na língua grega. E pode ser verdade que a expressão grega usada neste versículo signifique partes de 3 dias, embora, como acabei de ler, o comentário bíblico de Abingdon rejeite essa ideia. Mas há um problema maior aqui. Mateus 12:40 não depende apenas de uma língua. Mais importante ainda, temos de nos lembrar do que Jesus disse em Mateus 12, versículo 40. Porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quanto tempo esteve Jonas no ventre do peixe? Lemos em Jonas, no primeiro capítulo, versículo 17, o seguinte: E esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. O livro de Jonas foi escrito na língua hebraica, e temos de recorrer a essa língua e ao seu uso comum para compreender esta expressão. O apêndice.
1:44 da Bíblia de acompanhamento explora o significado de 3 dias e 3 noites no uso hebraico. Depois de dar uma explicação técnica, resume-a da seguinte forma: assim, quando se diz que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, Jonas 1:17 significa exatamente o que diz. E que este pode ser o único significado da expressão em Mateus 12, versículo 40. Essa é a primeira razão pela qual nós sabemos que a afirmação de Jesus significa 3 dias e 3 noites completos. Portanto, a prova número 1 é que o significado de Mateus 12, versículo 40, não depende apenas de uma língua. Mas há uma segunda prova. Prova número 2. 72 horas é o único tempo que pode satisfazer todas as afirmações que Jesus fez sobre quanto tempo estaria na sepultura. Jesus falou de seu corpo figurativamente como esse templo. Reparem no início do capítulo 2 de João e no versículo 19. Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Mas ele estava a falar do templo do seu corpo. Em 3 dias, significa que tem de ser dentro de 3 dias. Mas noutras ocasiões, está registrado que ele seria ressuscitado ao fim de 3 dias. Repara no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto. E depois de 3 dias, ressuscitar. Depois da sua ressurreição, explicou aos discípulos o que tinha acontecido e por quê. Lemos isto em Lucas, capítulo 24, versículo 46. Disse-lhes então: assim está escrito. E assim, era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao 3º dia. Temos aqui 3 expressões diferentes que nos ajudam a perceber quanto tempo esteve no túmulo. Em 3 dias, depois de 3 dias, ao 3º dia. Quando juntamos essas expressões com a explicação da Bíblia que acompanha o texto sobre o significado de 3 dias e 3 noites, só pode haver um tempo que se encaixa em todas as 4 expressões. Exatamente 72 horas. Nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. O tempo é exato. Mas há uma terceira prova de que ele estaria no túmulo por 3 dias e 3 noites. E essa é a número 3. A cronologia bíblica dos acontecimentos. Por que é que a maioria assume que Jesus foi crucificado na sexta-feira? A verdade é que muitos não fazem ideia, para além de que foi isso que lhes ensinaram. Mas para aqueles que conhecem um pouco mais da Bíblia, estão familiarizados com o facto de ele ter sido crucificado no dia que antecedeu um sábado. Por exemplo, temos a declaração de Lucas no capítulo 23, começando no versículo 52, onde descreve como José de Arimateia enterrou Jesus. Este homem foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Depois retirou-o, envolveu-o em lençóis e depositou-o num túmulo escavado na rocha, onde nunca ninguém se tinha deitado. Naquele dia era a preparação e aproximava-se o sábado. Como todos os estudantes da Bíblia sabem, o sábado bíblico começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. Portanto, parece que Jesus foi crucificado na sexta-feira de manhã e colocado na sepultura no final da tarde de sexta-feira. Mas será que nos está a escapar alguma coisa? Muitos erros que cometemos são o resultado de uma falsa suposição assumida descuidadamente, e é o caso deste assunto. Não há dúvida de que Jesus foi crucificado no dia de preparação para uns sábados. Mas a suposição descuidada é que se tratava do sábado semanal. Mas será que foi? O que muitos chamam de ceia do Senhor ou última ceia foi, na verdade, a Páscoa. Não pode haver dúvida quanto a isso, embora alguns estudiosos tentem dizer o contrário. Mas Mateus, Marcos e Lucas chamam a última ceia de Jesus com os discípulos a Páscoa. Vejamos apenas um deles. Vejam o relato de Lucas que começa no capítulo 22 e no versículo 7. Chegou, pois, o dia dos pães ázimos, em que a Páscoa devia ser imolada. E enviou Pedro e João dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Perguntaram-lhe eles:
Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes ele: Eis que, ao entrardes na cidade, um homem vos encontrará, levando um cântaro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Depois direis ao dono da casa: O mestre diz-vos: Onde está o quarto de hóspedes onde eu possa comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles foram e encontraram-na, tal como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, sentou-se e com ele os 12 apóstolos. Disse-lhes então: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Poderá haver alguma dúvida de que a última ceia foi de facto a Páscoa? A Páscoa era um dia muito especial, mas não era um dia de sábado. No entanto, o dia que se segue à Páscoa é um dia de sábado. Observe isso em Levítico, o capítulo 23. No dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. No primeiro dia tereis uma santa convocação, e nele não fareis nenhum trabalho habitual. Sabemos que o dia que se seguia à Páscoa era um dia alto, um dia de sábado anual, em que não se podia fazer o trabalho habitual. Lembrem-se que Deus conta o tempo de pôr do sol a pôr do sol. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos no início do dia da Páscoa, pouco depois do pôr do sol. Depois foi colocado na sepultura no final do dia da Páscoa, pouco antes do pôr do sol. Quando o sol se pôs naquela noite, era o primeiro dia dos pães sem fermento e o sábado anual do dia do Senhor. E isso é exatamente o que o apóstolo João revela no capítulo 19 de João e no versículo 31. Portanto, como era um dia de preparação para que o corpo não permanecesse na cruz no sábado, e observe isto, pois aquele sábado era um dia alto. Os judeus pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e os levassem. E, como explicado, o dia alto era um sábado anual, não o sábado semanal. Agora vamos observar o capítulo 16 de Marcos e o versículo 1. Passado o sábado, notem que foi depois do sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias para irem ungí-lo. Mas Lucas 23, 54 a 56, nos diz que elas prepararam as especiarias e depois descansaram no sábado. Aquele dia era o da preparação, e o sábado aproximava-se. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram-no e observaram o túmulo e o modo como o corpo foi depositado. Depois voltaram e prepararam especiarias e óleos aromáticos e descansaram no sábado, conforme o mandamento. Pensem bem, caros amigos, não se pode preparar as especiarias antes de as possuir. Marcos diz-nos que o sábado, neste caso, o sábado anual, estava quase a chegar. Por isso tiveram de esperar até depois desse sábado para comprar as especiarias. Mas Lucas nos diz que eles as prepararam e descansaram no sábado. Nesse caso, era o sábado semanal. Essas duas passagens dão prova infalível de que havia 2 sábados naquela semana, com um dia comum no meio. Esta é a única maneira de entender estes versículos. Ou havia 2 sábados com um dia comum no meio, ou a Bíblia se contradiz. Agora deixe-me fazer um diagrama para si. Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos depois do pôr do sol de terça-feira à noite. Foi preso nessa noite e crucificado na quarta-feira. Ele foi colocado no túmulo logo antes do pôr do sol no final da tarde de quarta-feira. Agora vamos contar 3 dias e 3 noites. Na quarta-feira, ao pôr do sol, começava o sábado anual do dia do Senhor, e a noite de quarta-feira era a primeira noite. A parte do dia de quinta-feira ainda era o sábado anual do dia do Senhor, e era o primeiro dia. O sábado terminava ao pôr do sol. E foi neste dia, entre os 2 sábados, que as mulheres compraram e prepararam as especiarias. A noite de quinta-feira é a nossa segunda noite, e a parte do dia de sexta-feira é o nosso segundo dia, um dia normal. Quando o sol se pôs na tarde de sexta-feira, começou o sábado semanal. A noite de sexta-feira é a nossa terceira noite, e o sábado é o nosso terceiro dia.
E Jesus ressuscitou do túmulo no final da tarde de sábado, pouco antes do pôr do sol. Mas as mulheres só chegaram na manhã seguinte, o que normalmente se chama de domingo. E quando elas chegaram, ele já tinha ido embora. Espero que este vídeo tenha sido proveitoso para si. Se o achou útil e quer saber mais, não se esqueça de subscrever o nosso canal do YouTube e de visitar o nosso sítio web. Basta clicar na hiperligação na descrição ou ir a omundodeamanha.org. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, não se esqueça de gostar, subscrever e carregar no sino para não perder outro vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.